Então, algumas pessoas pediram para eu falar sobre os obstáculos que eu tinha quando eu comecei a praticar, e talvez alguns deles persistam até hoje, né? Então, eu vou falar um pouco sobre como foi minha experiência pessoal, que eu acho que não foi, não quero dizer se sou diferentão e tal, mas eu acho que hum, é um pouco diferente da maioria das pessoas, assim. Principalmente também pela época, porque eu comecei a praticar nos anos 90, os anos 90 tinha outro tipo de mentalidade, né? Então, a primeira coisa, o primeiro aspecto que eu lembro bastante, que eu pirava bastante, era o contrário do que talvez as pessoas hoje elas são mais céticas, né? Eu era meio esotérico e usava drogas nos anos 90, então eu tinha essa coisa de interpretação, interpretacionismo. Então todo o universo estava falando comigo o tempo todo, tudo tinha um segundo, um terceiro, um quarto sentido, tudo era símbolo para uma outra coisa e queria dizer uma coisa oculta, né? Então isso foi bem difícil para mim no começo. Uh, eu tinha essa tendência absurda de querer ler nas entrelinhas todo tipo de coisa, nos acontecimentos, no que as pessoas falavam, e chegou a um ponto que isso é um sintoma, no extremo é um sintoma de doença mental, né? O outdoor não está falando com a gente, né? Na visão do Dharma, tem uma questão de interdependência que é possível de ler no outdoor mais do que está no outdoor, né? Então isso existe em algum sentido. Mas daí, como eu percebi que eu tinha uma tendência um pouco patológica de interpretação e de o universo está falando comigo, eu cortei isso, né? E cortar isso, por outro lado, foi um obstáculo também. Então tive que encontrar um caminho do meio. Hoje em dia, se é uma coisa muito fora do ordinário, se é uma coisa muito esquisita, eu paro para olhar, examinar o que pode ser que tenha ali, né? Então, se acontece alguma coisa, se alguém me fala alguma coisa, e eu acho que é uma atitude mais saudável, né? Então, não é qualquer passarinho que cantou no momento, não sei o que eu levo a sério, mas se tiver uma coisa que salta aos olhos, eu paro para examinar, né? Então, eu acho que isso é difícil porque tem esse equilíbrio delicado entre não ser um esotérico total e não ser um cético total, né? Então, mas no início certamente, né, eu ficava pirava no que as pessoas falavam, e pirava no que acontecia e achava que queria dizer mil coisas e não necessariamente. Então, perdi muito tempo com isso, né? Outra coisa prosaica, que daí eu acho que é comum a bastante gente, eu tenho muita preguiça, né? Então, para mim é muito difícil começar alguma coisa, muito difícil terminar. É um, é um, é constante a luta comigo mesmo para eu me mexer, para eu focar, né? Eu sou procrastinador. Então, e eu conversei com lamas a esse respeito e a atitude, o reforço negativo, eu percebi que não funcionava comigo, assim. Pensar no sofrimento do samsara, pensar é, apenas em desperdiçar tempo e tal. Uma coisa que funcionou, que um antídoto que me falaram que funcionou foi pensar em compaixão, né? Então, pensar nos seres que eu não estou conseguindo ajudar porque eu não estou expressando bem as minhas qualidades, né? Então, isso, com relação à prática e com relação a qualquer outra coisa mundana, se eu consigo fazer alguma coisa, é porque eu boto a motivação nessa direção e eu me levanto do sofá, no qual eu passo várias horas vendo TV, e eu vou lá e faço alguma coisa. Eu gravo um vídeo, eu escrevo um texto, eu traduzo, eu faço prática, né? Eu tento manter diariamente. É uma luta diária, né? Já foi pior, já tive fases bem piores, mas agora tá num momento bom, mas ainda é um esforço constante, né? Outra coisa que eu tive no início da minha prática, que foi um problema, não foi só um problema pessoal meu, mas foi um problema da sanga, tinha métodos competidores, assim. Então, depois se revelou que um dos métodos tinha um problema, assim, né? Tinha que ser abandonado. E foi aí minha prática deslanchou. Só que demorou uns 15 anos para acontecer isso. Então, né, porque a gente ficava ouvindo pessoas diferentes falando sobre as coisas. Então, o ideal era seguir a instrução de um professor só, né? E no meu caso foi bom que eu tive essa dúvida, porque se eu de início fosse seguir o professor, eu ia me dar mal.
aquele professor não ensinava, não ia funcionar, não ia funcionar o que ele ensinava. Então, mas antes de eu saber que tinha um problema com essa prática, com esse professor, eu oscilava entre uma coisa e outra, e usava uma coisa como desculpa para outra. Né? Eu não vou fazer isso porque tem aquela outra coisa que eu posso fazer, e eu não vou fazer aquela outra coisa porque tem isso que eu tenho que fazer, que eu tenho compromisso para fazer, não sei o quê. Então, no caso do Nondro, né, o meu Nondro foi muito atrapalhado por uma mentalidade, uh, por minha preguiça, que se apropriou de uma mentalidade de um professor falso, de um equívoco, de um entendimento ruim que tinha em torno da sanga. E claro que a culpa não é só externa, né? A minha preguiça se apropriou disso como desculpa, né? Então é ruim quando a pessoa está fazendo duas, três coisas com professores diferentes, assim. A prática com vários professores e várias práticas, integração ecumênica de práticas e tal, isso é uma coisa avançada, isso não é coisa para iniciantes, né? Então isso é possível, mas isso não é... cada um deles tem que ser autêntico, né? O que não era o caso num dos meus professores na época, mas não é para quem está começando. Para quem está começando é importante coerência, é importante fazer umas poucas coisas que são receitadas por aquele professor que você realmente confia, né? Mas isso aconteceu comigo, assim, eu usava uma prática como desculpa para não fazer a outra, né? E no fim eu não fazia bem nenhuma das duas. E uma delas tinha problema. Para continuar, né? Só para lembrar que eu imprimi esses cartõezinhos, quem quiser receber, me manda o endereço aqui pro meu e-mail. Eu estou mandando para quem me pedir, mas com preferência para aqueles que contribuíram para o canal. Então tem algumas pessoas que contribuíram e não me mandaram o endereço ainda. Por favor, me envie o endereço. Obrigado. Então, e no início também eu tinha essa atitude, que eu acho que é comum a todo mundo, por quê? Porque na nossa cultura a gente tem um karma de abuso financeiro das religiões, né? Então a gente, desde criança, eu ouço falar da igreja do Vaticano, das riquezas do Vaticano, e essas igrejas neopentecostais, e o dinheiro, e papapá. Então, quando no Dharma começa a nos falar de generosidade, de doar para sangue e tal, a gente fica com aquele pé atrás, porque a gente não quer ser trouxa, né? A gente não quer ser que nem aquelas pessoas que a gente ridiculariza ou acha errado, que estão doando para a igreja para ir para o céu. Então, essa é uma atitude. Porque na nossa cultura nós temos esse problema, a gente começa a ficar reticente de ser generoso, de doar e de entender. Isso só vai melhorar na pessoa, né, e só melhorou comigo quando eu conheci as pessoas, quando eu conheci a Sangha. Quando eu não era assim uma pessoa que está doando, participando da Sangha, doando para a Sangha, mas eu era parte da Sangha e eu via para onde o dinheiro estava indo, eu via como é que o dinheiro era aplicado, né? Então, aí eu consegui abandonar qualquer tipo de ideia de não, se eu der dinheiro para a religião, eu estou sendo trouxa, né? Então, eu me surpreendo muito com a generosidade das pessoas comigo e aqui no Brasil de forma geral. As pessoas, elas mesmo tendo essa coisa na cultura, elas abrem a mão, elas oferecem sem esperar nada em troca. Isso é extraordinário, assim. E para quem recebe, né, é uma responsabilidade assim de fazer a prática funcionar e de fazer, né, de dar uma resposta em torno disso. O Dzongtra Chense Rinpoche comenta que o próprio Shagdu Rinpoche tinha uma ansiedade com relação a isso. Ele achava que talvez houvesse algum mau uso das oferendas. Sempre tem algum desperdício, sempre tem, né, tem que cuidar muito do dinheiro da sangha. O dinheiro da sangha é muito sagrado, ele é dado com as aspirações muito elevadas das pessoas, né? E o Rinpoche ele achava que tinha, né, toda obra, toda coisa que se faz tem algum desperdício, tem alguma coisa que se perde, né? E ele era muito preocupado com isso, conta o Dzongtra Chense Rinpoche, né? E olha, né, o Rinpoche ele deixou uma mandala para nós, né? Ele transformou todas as oferendas em uma oferenda maior ainda. Ele multiplicou a oferenda milhões de vezes. Então ele transformou toda aquela oferenda mundana de dinheiro em oferenda de um lugar que tem bênçãos, que vão lamas, que tem arte, que tem, né? Então, e eu lembro a primeira vez que eu fiz um retiro, né, mais longo assim, e era US$ 1.500. Era em dólar o retiro, vinha muito estrangeiro. E eu não tinha esse dinheiro, nem sonhava ter esse dinheiro, né, com 20 e poucos anos. Não trabalhava, nem nada, nem minha mãe tinha, nem eu tinha, nem, não tinha como, né?
Aí eu ofereci trabalho e funcionou. Eu fui lá uns 10 dias antes e eu pedi para ficar e me deixaram ficar. E foi extraordinário, o trabalho não era duro, não era difícil, era uma coisa, era, era muito menos do que deveria ser, né? Eu deveria trabalhar muito mais. E o fato é que, no fim, eu fui, né, fechar lá para ir embora e me cobraram a alimentação e eu não estava esperando, né? E eu fiquei bem chateado. Bom, primeiro que eu não tinha dinheiro quase, né? De algum jeito eu consegui pagar, era R$ 150, não era nada. Mas eu fiquei chateado que, embora eu estivesse trabalhando, eles me cobrassem. Mas é um absurdo, em retrospecto eu penso, pá, como eu era imaturo, como eu era idiota, né? Enfim, né, se tu tá pagando pela comida, então quer dizer que pelo menos tu estava oferecendo teu trabalho pro Dharma. Pelo menos, não só em troca do retiro, né? Então era... eu me lembro dessa atitude, assim, com uma vergonha grande, né? Isso é um aspecto interessante, assim, como é que a gente... E eu sempre falo, né? Então as pessoas, elas falam de dificuldade financeira, a maioria das pessoas... Tem pessoas que não têm, óbvio, né? Mas a maioria das pessoas que eu falo, elas têm dificuldade de fazer retiro, de ir nos lugares, porque custa dinheiro, né? Mas junta, faz poupança, viajar, tudo isso, né? Agora, mesmo eu estava falando com uma pessoa da Sangha que é francesa, e ela, mas como é que você não vem para a Índia para fazer, enfim, tem um evento lá em janeiro? Eu, eu nunca tive esse dinheiro todo para viajar. Não, não vai ser agora que ele vai aparecer do nada, né? Então, e a gente regozija que a gente vê, tem jet setters, tem pessoas que conseguem, que têm dinheiro para viajar o mundo todo, atrás dos lamas e fazer os eventos, onde quer que apareça os eventos, né? Então, as pessoas algumas pessoas elas nem entendem, mas como assim? Tu nunca foi para a Ásia? Elas nem entendem, né? Os estrangeiros, porque a passagem até da Europa não é tão cara, não é tão cara quanto daqui para a Ásia, né? Enfim. Outra coisa que eu tinha muito no início, quando eu comecei a praticar, eu não tinha o menor critério sobre falar do Dharma, ou falar sobre o que eu fazia, ou falar sobre o que eu estava pensando e tal. Então eu não tinha nenhuma descrição, nenhum... Eu vejo às vezes agora nos fóruns de budismo, tem tudo que é tipo de coisa, mas tem algumas pessoas que que ficam falando de coisas que não poderiam estar falando, assim, nem se fosse num contexto privado, e elas ficam falando no contexto público, né? Porque não é que tenha segredo assim, tem segredo, mas é inadequado mesmo. Vai produzir o quê, né? A pessoa tem que sempre estar considerando isso é adequado para falar, isso vai produzir benefício, isso vai. De que jeito isso vai tocar as pessoas, né? É uma, é uma prova de maturidade a pessoa pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa do Dharma, né? Ou 10 vezes. Eu acho que faz uns 3 anos eu publiquei um texto que eu acho que eu passei um pouquinho da fronteira, assim, que eu podia falar, assim, né? E eu passei um retiro todo que eu fiz em um mês, analisando a minha motivação e vendo se eu tinha realmente falado demais, o que eu podia fazer. Bate forte, assim. Agora, se eu lembrar 10 ou 20 anos atrás, o que eu falava era absurdo. Eu falava qualquer coisa que eu lia, pensava, ouvia, eu repetia, assim, blá blá blá, em qualquer contexto, de qualquer jeito, para qualquer um. Não tinha critério nenhum para falar. Eu lembro desse obstáculo. Então, embora eu não acho que eu tenha. As pessoas olham, ouvem certas coisas, leem certas coisas que eu escrevi, ouvem certas coisas que eu falo, e pensam, o Pinheiro é intelectual, é super intelectual, assim, gosta de stalker, e gosta de não sei o quê, pá, 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 e usa várias palavras complicadas e fala de filosofia e não sei mais o quê. Mas eu não me considero eu não me considero ter um obstáculo intelectual muito grande, não no sentido assim de saber as coisas, mas no sentido de ter uma mente muito ruminadora ou uma mente muito focada em conceitos. Eu não é uma coisa que me produza aflição explícita, o meu intelecto, né? Então não é uma coisa. Se eu quiser, eu paro de pensar, não tenho exceto quando eu digo que eu estou lungado, né? Então, quando eu estou em processo de problema de distúrbio de Lung, daí eu penso um pouco obsessivamente, tenho um pouco de insônia e tal, né? Mas de forma geral, normal, assim, não. Eu sou meio caminhoneiro, né? Eu como, eu durmo, eu, né, penso o que tem que pensar, falo o que tem que falar. Não sou uma pessoa que tem um distúrbio intelectual, como algumas pessoas têm distúrbio intelectual.
E também pensam muita coisa errônea. Eu acho que eu não sou tanto de pensar tanta coisa errônea. Mas aí, falando, tendo feito esse preâmbulo, tem um obstáculo intelectual que eu certamente tive por muito tempo, provavelmente volta de vez em quando, que algumas pessoas chamam do racional, a racionalização do Rudra, né, que é uma forma do ego se apropriar dos ensinamentos. Ou algumas vezes eu já usei a expressão desculpa Vajra, né? Então a pessoa pega o definitivo e diz, mas o mérito já está todo acumulado, o mérito é absoluto. A gente vê até talvez professores do Dharma no Brasil caindo nisso, sinto dizer, mas a racionalização do Rudra é um pouco assim, fala do ponto de vista da realização, usa o Dharma como desculpa para não fazer as coisas, usa o Dharma como desculpa para não praticar as práticas elaboradas, né? Então, é uma forma de se apropriar dos ensinamentos para fortificar o ego, né? E isso pode ser grosseiro e bem sutil, assim. Então, isso eu acho que é inevitável, a maioria de nós vai passar por isso, a gente vai começar a usar os ensinamentos. Daí, o único jeito de se livrar disso é eliminar o auto-engano, diminuir bastante, ou produzir honestidade na prática, né? E, e não usar o ensinamento, né? Não apropriar o ensinamento para o uso do ego, assim. Então, isso daí eu acho que o grosseiro eu já estou livre, o sutil não sei, né? O sutil a gente tem que trabalhar até a iluminação, eu acho. Mas talvez 10 ou 15 anos atrás eu era capaz de falar isso em voz alta, assim. Era claramente desculpa Vajra, claramente racionalização do Rudra, mas eu ainda expressava isso. Isso é um karma terrível, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Eu não preciso gerar mérito porque o mérito é absoluto, porque a realização é atemporal e a realização não requer acumulação de mérito, né? Isso daí é perigoso. Né? Qual é a resposta para isso? Caminho do meio, além dos extremos, né? A acumulação de méritos e a verdade convencional, o relativo, opera inseparavelmente do definitivo. Então, o definitivo pode estar com todos os méritos amealhados desde o princípio sem princípio e é atemporal, mas para esses méritos produzirem benefício no mundo relativo para você mesmo, para os outros seres, eles precisam ser expressos através da prática não, não é diferente da própria prática de amealhar méritos, né? Então, se a pessoa vai usar vai se perder na visão, outra forma de falar esse erro é se perder na visão do definitivo, do absoluto, em detrimento do relativo, né? Então, esse é um outro jeito de falar desse obstáculo. Eu lembro também de olhar para umas pessoas que tinham umas roupas transadas, assim, e uns malas legais e achar que eram bons praticantes no início, julgava, assim. A pessoa já deve estar um tempo na sanga. E, eu lembro dessa pessoa que eu olhei que tinha todos os apetrechos e ela era o pior de todos, depois se revelou, assim. Ao longo dos anos. Até hoje é memorável de tão ruim, tão fora da prática essa pessoa era. E a primeira impressão que eu tive dela, nossa, essa pessoa deve ser um praticante. Um bom praticante, né? Mas de qualquer forma, é melhor é não julgar, né, as pessoas. A gente nunca sabe quem é que é um bom praticante, quem é que não é um bom praticante, né? Mas particularmente os critérios, eles não são o que as pessoas acham, assim, a voz mansa, algumas coisas que as pessoas acham que é super praticante budista, né? Estereótipos budistas, assim, a gente tem que prestar atenção no que os lamas dizem, né? E ouvir, por exemplo, quando a gente vai, às vezes tem umas pessoas visíveis, né, no mundo do budismo, assim, que elas não são grandes praticantes, mas elas obtiveram fama porque as pessoas gostam, porque elas têm talvez carisma, né, tem alguma capacidade de falar, alguma capacidade de tocar as pessoas, né, mas elas não produzem realmente benefício, né? Mas o que a gente consegue ver, né, como é que diz, o Chakravartin, o rei, né, o rei, ele não é diferente do Buda. O Buda e o rei têm a mesma aparência. E se a gente for seguir pela aparência o professor, ou pelo que os alunos dizem, ou pelo que as pessoas da Sangha estão falando,
Não, não vai funcionar. A gente tem que ver, a gente tem o critério que a gente tem. O principal critério é a linhagem. Então, o principal critério é o que o professor ou os professores que estão ligados a essa suposta essa pessoa, né? O que eles falam, né? Então, eu me enganei muito, e a gente vê também, eu também já vi pessoas que se aproximam para ganhar o que elas acham que vai ser um prestígio para elas, né? Então, totalmente iludidas, né? Mas olha como é que funciona a mente das pessoas, né? Então, algumas vezes as pessoas elas elevam alguém na sanga assim, porque elas mesmas estão se sentindo elevadas quando elevam essa pessoa, né? E essas pessoas não têm essas qualidades todas assim. Então, embora a gente não deva julgar, se a gente vai usar um critério, o critério é o que o professor dessa pessoa disse, né? Que tipo de relação que ela tem com o professor dela e que tipo e os outros professores que esse professor dela respeita, o que eles falam, né? Então aí, se tem um vault do Lama, se o Lama diz que a pessoa é um bom praticante, se o Dzongsa Tyensin Rinpoche elogia, aí eu levo a sério, né? Se não, é só pessoas que estão elevando alguém que está elevando elas, assim. Basicamente é um jogo de fama e fortuna. Isso acontece, tem na Sanga do Brasil, tem isso também. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Tirezin Wate Jinja Soiza Pekajar Padu Tenjiote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Tutu Piamania Jogi Sasundatu Tenjiote Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kuse Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wachatunga Drupa Tenor Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tenjiote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jiote Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjiote Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wajimbo Jabarche com seu tutor da Poça Só Depson Chinchilap do Sushi não se mueve de chuva dançam balão de dropa Chinchelo Uma rumba Zaguru Pema CD Hun Ken Loja Som de Loche Zalin Sasson Chapapel do Jushu Sung Nangwa da Midral do Sungele Show